rio Nilo não foi apenas um recurso natural, mas um elemento simbólico na cultura egípcia. Associado às divindades e mitos, sua influência moldou o desenvolvimento dos egípcios. A civilização egípcia, além de ser misteriosa, curiosa e fascinante, foi a mais duradoura e impactante da história antiga. Mesmo vivendo em um mundo totalmente diferente do que conhecemos hoje, sem as avançadas tecnologias do século XXI, os egípcios conseguiram estar à frente do seu tempo, nos ensinando fundamentos de aritmética, geometria, o relógio do sol, técnicas agrícolas, entre outras. Nesse vídeo iremos conhecer a origem da civilização egípcia, como nasceram e o motivo com que fez essa civilização se tornar grandiosa. Para entender o Egito, precisamos entender o rio Nilo, entender como o rio foi fundamental para moldar uma civilização tão evoluída. Antes de começarmos, deixa seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e vamos embarcar nessa jornada juntos. A civilização egípcia desenvolveu-se no nordeste da África, local caracterizado pela existência de desertos. Foi às margens do rio Nilo que o Egito nasceu. Foi graças ao trabalho intenso dos camponeses e o domínio dos faraós que o Egito se tornou uma potência no mundo antigo. Sem o Nilo, seria impossível existir o Egito que conhecemos. Herodoto, o pai da história e historiador grego do século V a.C., afirmou: o Egito é uma dádiva do Nilo. Através dele, os egípcios plantavam, colhiam, pescavam e faziam conexões com outras civilizações. Incapaz de explicar o rio, os antigos o consideravam um deus. Existiam celebrações ao rio, com preces e cantos. Além de ser reverenciado, era também temido pelos antigos. Desde suas margens, o rio percorre cerca de 6.450 quilômetros, até desaguar no mar Mediterrâneo. É formado pela confluência de dois principais afluentes, o rio Nilo Branco e o Nilo Azul. É um dos rios mais longos do mundo, uma verdadeira fonte de vida no meio do deserto. A vida dos egípcios girava em torno do ciclo de cheias e vazantes do Nilo. Foi através das cheias do rio que os egípcios aprenderam a desenvolver a engenharia e a agricultura. Como acontecia nos rios Tigre e Eufrates, o Nilo também fertilizava as terras ao longo do seu curso, permitindo a produção agrícola e o cultivo de vários tipos de alimentos. Foi no período Neolítico, com a Revolução Agrícola, que a irrigação natural promovida pelo Nilo começou a atrair diversas etnias, vindas do sul, oeste e leste. A população do Egito Antigo não tinha uma origem única. Havia mistura de povos. Eram povos seminômades, caçadores e coletores, que buscavam terras férteis em meio ao deserto hostil. A sedentarização desses povos ocorreu por volta de 6.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Em meio ao deserto, onde nada cresce e a vida é difícil, as cheias anuais do Nilo facilitou a fixação de comunidades que prosperavam em suas margens. Sedentarizados, passaram a formar aldeias, organizadas de forma autônoma. Era através das cheias que as águas traziam uma abundância de matéria orgânica, que ao entrar em decomposição transformavam-se em humus, adubando as terras e assim permitindo uma boa colheita. Era no Nilo que os egípcios encontravam plantas aquáticas, como o papiro, cujas fibras eram usadas para a construção de embarcações e para tecer cordas e cestos. Com o aperfeiçoamento da escrita, as folhas do papiro passaram a ser usadas para fazer inscrições gráficas. Foi com a preocupação com as cheias que os primeiros egípcios construíram reservatórios de água e diques para proteger os canais de irrigação, que foram construídos para aumentar a área de cultivo. Além do solo fértil e da exuberante fauna e flora, a região era rica em minerais. Entre esses minerais, os mais utilizados pelos egípcios eram o calcário, granito, cobre, chumbo e ferro.
Foram minerais muito utilizados nas construções de edificações monumentais, armas e ferramentas. A presença de ouro, prata e pedras preciosas e semi-preciosas foi decisiva para o desenvolvimento de uma arte ricamente decorada, bem como o estímulo de trocas comerciais entre o Egito e regiões distantes. O calendário egípcio tinha influência no Nilo. O ano era dividido em 3 estações, conforme as cheias e vazantes do rio. De julho a setembro era a estação das cheias. As margens ficavam alagadas. Esse evento era marcado pela aparição da estrela Sírius no horizonte, considerada pelos egípcios como um aviso das cheias. Sempre que ela aparecia, começava o período das cheias no Nilo. De outubro a janeiro era a estação do plantio. Era o momento em que os camponeses misturavam os humos com a terra para plantarem trigo, cevada, frutas, verduras e legumes. De fevereiro a maio era o período em que se cuidava das plantações e das colheitas. O Nilo também servia como uma via de transporte vital. Barcos e embarcações navegavam por ele, facilitando o comércio com várias regiões da África e do Mediterrâneo, contribuindo para a união de diferentes partes do Egito e um intercâmbio cultural e econômico. No início, esses agrupamentos começaram a se organizarem em tribos. Sedentarizados passaram a formar aldeias organizadas de uma forma autônoma. Com o crescimento, se tornaram centros urbanos, como as cidades de Mênfis e Tebas. À medida que a organização ficava complexa, essas cidades começaram a formar nomos. Já estabelecidos, os nomos eram governados por nomarcas, que dirigiam toda a comunidade, sendo ao mesmo tempo reis, juízes e chefes militares. Os nomos agrupavam-se em 2 reinos distintos. No norte, esse reino chamava-se Baixo Egito. Sua capital ficava em Buto, ocupavam a região delta do Nilo. O segundo reino chamava-se Alto Egito. Estava localizado ao sul, no Vale do Nilo. Sua capital era Hieracópolis. Conflitos fizeram com que, por volta de 3100 a.C., o lendário Menéis do Alto Egito invadisse e conquistasse o Baixo Egito. Unificados, os 2 reinos deram origem ao Estado egípcio. Com isso, Menéis tornou-se o primeiro faraó. A unificação trouxe uma administração centralizada e uma identidade nacional, marcando o início da história dinástica do Egito. Foi durante essa época que surgiram as funções do poder faraônico e a consolidação militar do Egito, que passava a exercer sua influência sobre os povos vizinhos e controlava importantes rotas comerciais, fortalecendo o poder do faraó. Foi depois da morte de Menéis que seus sucessores organizaram uma monarquia poderosa, justificada por origem divina. Foi por esse motivo que os soberanos do Egito governavam com poder absoluto. Já no seu início, o Império Egípcio teve um crescimento rápido. O primeiro grande faraó que mudaria o Egito foi Djoser, que por volta de 2850 anos a.C. fundou a terceira dinastia. A relação entre o Nilo e a civilização egípcia explica como um ambiente natural pode moldar profundamente a trajetória de uma sociedade. O Egito deixou um legado duradouro com suas contribuições à arte, arquitetura, religião e governo, influenciando profundamente a civilização ocidental e a história global. Aproveita que esse vídeo está acabando e dá uma olhada no vídeo As Pirâmides de Gizé, um ótimo complemento para o assunto que você acabou de assistir. Continua conosco, temos mais vídeos com muito conhecimento.
Agradeço por permanecer conosco, até o próximo vídeo, muito obrigado!